Vamos comigo mergulhar no conhecimento da palavra de Deus e falar sobre a semente de mostarda. Nós vemos Jesus falando com os seus discípulos. Jesus curava enfermos, cegos, aleijados, expulsava demônios, e os discípulos às vezes não conseguiam. E Jesus lança no rosto dele e diz: olha, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te daqui e lança-te no mar, e ela vos obedeceria. O que vem ser essa semente pequenina? Mergulhe comigo nesta palavra e você vai ter uma orientação, você vai chegar a uma conclusão. Que fé é esta, tão pequena, que transporta montes? Fé pequena como um grão de mostarda, que muda um monte de um lado para o outro. Será se eu e você não temos essa fé pequenina? E é por isso que os montes não nos obedecem? Olha, o sentido etimológico da palavra fé pequenina significa fé que cresce ao ponto suficiente de transportar montes, de fazer coisas sobrenatural. A fé é necessária para o agir de Deus. Jesus mesmo foi impedido de fazer milagre em Nazaré, sua terra natal. E o problema não estava com Jesus, o problema estava do outro lado. Seus conhecidos diziam: mas esse aí não é Jesus? Nós vimos ele aí na carpintaria do seu pai José, tem sua mãe, tem Tiago, seus irmãos e tudo, não é esse? Então deixaram de crer e perderam muitos milagres. Nós vemos aqui: porque em verdade eu vos digo, Marcos 11, 23, que qualquer que disser a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Eu me lembro que uma certa feita eu estava pastoreando ali nas margens do rio Cururu, na ilha do Marajó. Nós tínhamos uma oração das 5 da manhã e os irmãos iam remando de canoa, e eu senti falta de uma irmã. Digo: a irmã não está vindo para a oração das 5 horas da manhã? Diz: pastor, o marido dela avisou que nem o esposo está vindo também, porque ela está enferma. Digo: então vamos fazer uma visita. Terminou a oração, fomos fazer a visita. Chegamos lá, ela estava lá na rede. Digo: irmã, viemos aqui, estamos sentindo a sua falta na oração, está tão gostosa a oração das 5 da manhã. Nós viemos aqui, nós queremos a senhora orando conosco. Eu estou enferma, nós vamos orar. E eu orei. Quando eu orei, ela olhou para mim. Quando ela olhou para mim, ela olhou de uma maneira incrédula, e o meu olhar titubeou, como diz as pessoas, vacilou um pouquinho o meu olhar, e ela não foi curada. Digo: nós vamos orar novamente. E eu pedi graça a Deus, Deus me revestiu da sua graça. Ela olhou e eu encarei ela no espírito, com aquele olhar firme espiritual, e repreendi a enfermidade. No momento que eu repreendi a enfermidade, um barulho na cozinha, como se tivesse caído um armário. Digo: vai ali, irmão, ver o que aconteceu. Eu disse: pastor, não aconteceu nada. E ela levantou sadia. Então é necessário essa fé crescente, exercitada pela oração, exercitada pelo jejum, exercitada pela leitura da palavra de Deus, exercitada pela autodisciplina, que é necessário também. Então nós vemos Mateus 13, 31, semente de mostarda. Jesus não está falando de uma fé pequena, porque eu e você podemos pensar: meu Deus, eu não tenho uma fé, o que sou eu? Eu não tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele não está dizendo
Se você tiver uma fé do tamanho de grão de mostarda, você vai transportar montes, amoreiras, essas coisas? Não. Está falando de uma fé crescente. Fé como o grão de mostarda. O grão de mostarda é pequeno e a mostarda é pequena também. A semente pequenina e vai nascendo aquela árvore. Mas quando ela cresce, o pé da mostarda, é a maior das plantas. Assim a fé que Deus quer que eu e você tenhamos. Uma fé regada, uma fé alimentada no jejum, como bem já falamos, na oração, na súplica, na comunhão com Deus. 2 tipos de fé nós poderíamos citar: fé suprema, que é uma dádiva de Deus para nós, 1 Coríntios 12:9, e a fé que cresce, fé desenvolvida, que vai de 5 a 75%. Nós vemos Mateus 17, 16 e 20. E trouxe aos seus discípulos enfermos, e eles não puderam curá-lo. E Jesus, tomando a frente, respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui. E ali a pessoa estava endemoniada, e Jesus repreendeu o demônio, e o demônio saiu dele. Desde aquela hora, e o menino ficou sarado. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los, Senhor? E Jesus: olha, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Ele está falando da fé crescente. Nós vamos falar aqui sobre o rei Tut, que é o Tutankhamon. Eu estive no Egito e tive o privilégio, ali no museu de Cairo, ver algumas peças ainda do rei Tutankhamon. Aquele sarcófago dele todo trabalhado em ouro, carro de guerra todo amparado de ouro, um trono, muitas coisas de Tutankhamon. Tutankhamon foi um faraó egípcio muito famoso. Ele foi enterrado em 1357 antes de Cristo. 1357 antes de Cristo. E ali chegou um arqueólogo inglês e descobriu o seu túmulo, ali no ano de 1922. E entre os seus tesouros, que parte dos tesouros de Tutankhamon foi para a Inglaterra, e outra parte ainda tem no Museu de Cairo. Ali no túmulo foi encontrado mel e milho, após 3.279 anos que ele já havia sido enterrado. 3.279 anos foi encontrado mel e milho, e eles pegaram a semente do milho, aquela semente que estava ali 3.279 anos, e semearam aquela semente às margens do rio Nilo, e ela nasceu. Eu acredito que Deus está falando contigo. Você tem uma semente que está adormecida dentro de você, mas essa semente, ela tem vida, ela está apenas adormecida. Você que cantava, que louvava o Senhor, essa semente está viva, a semente da vocação, do dom espiritual. Você que pregava a palavra de Deus e deixou de pregar, a semente, ela está adormecida. É por isso que a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar,
e quando ele crescer não se desviará. Ele está dizendo, olha, mesmo que ele chegue a se desviar, mas tem uma semente, e essa semente é viva, é uma semente divina. Se a semente do milho ficou 3.279 anos no túmulo do rei Tutacamon, e depois de todos esses milênios foi plantado às margens do Nilo e nasceu, Deus plantou uma semente dentro de você, e ela não está morta. O Senhor precisa de ti. A semente é viva. O problema não está com a semente. A semente estava ali no sarcófago, ali naquelas pirâmides onde ficam os corpos dos faraós. A semente estava apenas no lugar errado. Quando ela foi tirada dali e plantada às margens do Nilo, numa terra fértil, ela nasceu e produziu. A sua terra é uma terra boa, está passando apenas por um período, mas o Espírito Santo está trabalhando, ele vai regar essa terra. O Espírito Santo vai quebrar todas as arestas, vai remover essa terra fértil, porque a semente está aí, e essa semente, ela não está adormecida, essa semente é viva. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você venha valorizar essa semente de Deus que está dentro de você. Eu quero fazer uma oração. Se inscreva nesse canal, Everaldo Novaes. Mande essa mensagem, passe essa mensagem para outras pessoas. Tem pessoas que estão com a semente divina adormecida dentro de si, e o Espírito Santo está chegando para remover essa semente, arar a terra e plantá-la novamente, e ela vai nascer com muita fertilidade. Deus, eu te apresento essas pessoas queridas. Eu sei que tu tens falado, Pai, que tu possas, meu Pai, pegar essa semente, mover essa terra, e que possa renascer ministério de canto, ministério de pregação, ministério de servir. Deus, eu abençoo estas vidas, em nome de Jesus. Fica com Deus. Vai no nosso canal, tem no YouTube, tem no Instagram, e Deus vai te abençoar. Tem mais de 300 mensagens. É só clicar Everaldo Novaes, certo? E que Deus possa te abençoar. Fica na paz. Eu não tenho fé, não acredito nem em Deus. Quando eu tenho um desespero, uma coisa, quando minha filhinha estava morrendo, eu não tinha quem pedir nada, eu só podia chorar. É muito ruim. Quem tem uma fezinha pequenininha que possa cultivá-la, agoe, aduve, faça tudo para a sua fezinha render, porque é um dos dons que mais auxilia, que mais apoia. Quem não tem fé é uma pessoa infeliz. Não tem aspirações, é muito ruim. Agora você está entre esse dilema. Eu simular que tenho fé, não vou fazer isso. Eu tenho a impressão que a gente que não tem o sobrenatural em si e tal, é como se tivesse um buraco na cabeça, uma falta,